Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência, né? Só que hoje nós vamos tratar da última questão no livro de Leon Denis, né? Cujo nome, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, o tema, como todos sabem, é a morte, né? Essa morte que todo mundo tem medo, mas que não deixa de ser um processo natural, na evolução do ser. Não se evolui se não reencarna e se não desencarna. Só que esse capítulo, a morte, esse capítulo é composto por 3 temas: a morte, a vida no além e depois as missões, a vida superior, que é o último tema, né? Então, aí as pessoas podem pensar, mas o que tem a ver, né? Esses outros itens, é óbvio que tem a ver. Porque Leon Denis, ele, numa síntese, ele resumiu o processo desde lá aquele processo primitivo, né? Negativo, como também mostrando as outras fases do processo evolutivo do eu de cada indivíduo. Então, o processo ele é muito complexo, né? Que ao mesmo tempo é muito relativo, mas Leon Denis ele mostra essas fases as quais enfrenta, as quais passa o espírito depois de uma certa etapa já percorrida, um certo percurso já percorrido, né? Depois de várias intempéries, de várias dificuldades, né? Então ele procura mostrar o antes, o durante e o depois. Por isso que vale a pena ter paciência. Por isso que vale a pena ter paciência, aceitação, resignação, humildade. O que muito nos falta. Por que nos falta essas virtudes? Porque nós ainda somos espíritos em processo de evolução, e por nos encontrarmos em processo de evolução, somos inferiores ainda, somos primitivos, né? Nós, como uma criança, nós podemos nos considerar uma criança que acabou de nascer. Nós ainda temos pela frente várias fases até chegar na fase adulta. Isso é psicologia. Até nós chegarmos na fase adulta,
do nosso eu, onde, ao chegarmos na fase adulta do nosso eu, naturalmente não possuiremos mais esse processo pecaminoso, esse primitivismo, essas necessidades que nós temos hoje, né? Nós vemos tantas pessoas ingratas, tantas pessoas que traem umas às outras, traem em todos os sentidos, né? Trai a confiança, trai as esperanças, um número incalculável de traições. As pessoas na sexolatria, na toxicomania, as pessoas iludidas com a vida mundana, né? As pessoas que vivem na Terra com a mente assim totalmente oca de conhecimento, aquelas pessoas assim totalmente tapada, aquelas pessoas que você fala, entra no ouvido, sai no outro. Infelizmente, a humanidade ainda se encontra nessa fase. Escapa-se uma aqui, outra ali, mas a maioria encontra-se nessa ilusão, nessa fantasia, na porta larga. Mas Deus é Pai. E Ele sempre dá ao filho pródigo a oportunidade do ressarcimento dos débitos. Às vezes, essa síntese, né, toda que Leon Denis descreve, né, nesse capítulo aqui, é o processo natural quando o Pai nos dá a oportunidade do retorno ao corpo físico. Então, todos nós retornamos ao corpo físico trazendo aquelas sequelas. E para reconhecer o que fomos em vidas passadas, não há necessidade de uma regressão, não há necessidade de uma orientação. Nós mesmos somos capazes de analisar o que fomos em vidas passadas. Ao pararmos, ao refletirmos, ao mergulharmos para dentro de nós, ao observarmos o nosso intelecto, a nossa moral, né? As nossas imperfeições, os nossos cacoetes, todas as nossas dificuldades de raciocínio, de bom senso, de prudência, as nossas imoralidades, enfim, como somos hoje, trazemos
de vidas passadas. Muitas pessoas reclamam na atualidade que estão passando por grandes dificuldades. É óbvio que nós temos que entender. Um dia, conversando com a avó Leontina, que foi minha avó no corpo físico e que continua no plano espiritual me auxiliando. Ela me disse assim, como eu já disse em outros vídeos, mas eu vou tornar a repetir. Ela me disse assim: meu filho, é engraçado que no mundo não existe dor e sofrimento, como também não existe morte. Aí é óbvio que eu sabia já mais ou menos. Eu falei: só poderia me explicar melhor esse assunto? Ela falou assim: a dor e o sofrimento hoje que as pessoas enfrentam é o reflexo dos atos que ele cometeu em vidas passadas. Então, quando é reflexo de atos, não é sofrimento, é a lei de causa e efeito. Você plantou jiló, você está colhendo e comendo jiló. Não existe morte. Por que não existe morte? Por causa da imortalidade da alma. Só que as pessoas não entendem. Não são obrigadas a entender. Mas felizes aqueles que entendem. Eu mesmo, com todo respeito, eu não tenho medo da morte. Peço a Deus, isso é até ignorância de minha parte. E também egoísmo da minha parte. Mas peço a Deus todos os dias que naquela noite me leve de volta ao plano espiritual. Gente, se eu falar para vocês que eu fico super irritado pelo fato de eu acordar de manhã e não ter desencarnado, vocês vão dizer assim: esse caboclo é doido mesmo. Mas não é não. Cada um encontra-se num nível evolutivo. Eu não tenho medo da morte. Por quê? Porque eu sei que a morte não existe. Nem o corpo físico morre. Isso é comprovado pelos cientistas na Terra. Nem o corpo físico. Ocorre uma desagregação molecular. E o espírito se liberta daquele corpo. Com o passar do tempo, aquele que não se libertou imediatamente, se liberta com o passar do tempo. Aqueles que fizeram por onde se libertam mais rápido e vão para outras dimensões, ou reencarnam na Terra, aqui na Terra mesmo, em melhores condições. Aqueles que não fizeram por onde vão reencarnar em mundos primitivos. Aqueles que não fizeram por onde vão parar nas regiões umbralinas. Mas qual o problema em parar no umbral? Nenhum. No umbral também o indivíduo encontra-se num processo de evolução.
Porque tudo evolui, tudo progride. Tudo evolui, tudo progride. Nada morre. Nada morre. Agora, quando eu digo nada, isso é generalizando. Por que generalizando? Porque é a natureza, é o mineral, é o vegetal, é o animal, o hominal e outros reinos que nós conhecemos, mas que não vamos levar ao conhecimento. Então, nada se perde, tudo se evolui, tudo é reaproveitado. Só que a gente entende, cada caso é um caso, as pessoas, por não terem conhecimento, ficam apegados. Uns são apegados em fotografias, outros são apegados em roupa, outros são apegados em óculos, em sapato daquela pessoa. Mas não sabe essas pessoas que esse fator, esse apego, prejudica aquele que retornou à paz espiritual. Por quê? Porque existe a obsessão. Nós podemos obsidiar aquele que se encontra na parte espiritual através dessas atitudes. Como os desencarnados podem também nos obsidiar. Então, Jesus nos diz: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Mas são poucas as pessoas que procuram a verdade. Aí você me pergunta assim, mas o que é a verdade? O que é a verdade? É a verdade. E o que é a mentira? É a mentira. Você entendeu? Isso é psicologia. Nós temos que raciocinar. Então, Leon Denis, ele procurou mesclar nas três questões, as três fases que o espírito ele passa por esse processo depois que ele, durante o processo do desencarne e depois o que ele encontra no mundo espiritual, aquele justo, ele encontra uma situação, aquele que não foi lá justo encontra outra situação. Mas que não podemos generalizar nesta questão. Olha só para ver como são as coisas. Por isso nós temos que raciocinar. Porque cada caso é um caso. Não podemos generalizar, porque aquele que fez por onde e diretamente alcançou a plenitude, obviamente, ele só alcançou a plenitude porque ele fez por onde. Aquele que não fez por onde, um dia também ele logrará êxito, ele alcançará a plenitude. Uns chegam mais cedo, outros chegam mais tarde. É o mesmo caso da reencarnação. Nós temos que entender que o ser em processo, eu não vou dizer
princípio inteligente, não. Porque o meu conceito com relação ao princípio inteligente é outro, completamente diferente da humanidade. Então eu vou dizer o ser. Então o ser, ele durante o processo evolutivo dele, uns necessitam de milhões de reencarnações, enquanto outros nem tanto. Vamos assim simplificar. Uns necessitam de 1000 reencarnações. Bom, isso é só uma análise, porque não é só esse número não, é muito mais. Outros necessitam apenas de 500 reencarnações para alcançar a plenitude. Mas por quê? Porque esse que apenas necessitou de 500 reencarnações fez por onde ele buscou a plenitude. Ele não se apegou às coisas mundanas da terra. Ele não viveu na porta larga. Ele se entregou de corpo e alma a Deus, ao trabalho edificante perante a justiça divina, enquanto aquele que reencarnou 1000 vezes é aquele, tonto, que não raciocinava, que deixava, permitia ser conduzido ali pelo cabresto, Vai para cá, maiado, vai para cá, vira para lá, vira para cá. Amém. Esses que permitiram ser conduzidos pelo materialismo, pelas filosofias mundanas, pelas ciências mundanas, pelas religiões mundanas. Você entendeu? Não raciocinaram, deixaram, permitiram. Cabeça oca, não conseguiram captar as leis de Deus. Com todo respeito que todos merecem, porque cada um encontra-se numa faixa evolutiva. Mas, principalmente aqueles que se dizem espírita, eles não podem consentir o processo do retrógrada. Ele não pode voltar atrás. Ele tem que continuar o processo evolutivo dele. Porque esse processo é inevitável. Se não ocorre hoje, ocorrerá amanhã. Se não for nessa existência, será na próxima. Agora, nós não podemos perder tempo. Porque se nós perdemos tempo, é natural que nós é que sairemos prejudicados. E o engraçado em tudo isso é que muitas pessoas têm o hábito de
não reconhecendo, julgar Deus como sendo responsável pelas suas desditas em sua vida. Além de ser tonto, ainda culpa Deus por algo que não tem nada a ver. Vamos para o próximo vídeo.